Bom, falar sobre diabetes na gestação é uma coisa que me agrada muito. Mas a primeira coisa que eu queria que vocês tivessem em mente é que, para se falar de uma doença na gravidez, a gente precisa ter uma organização funcional da assistência pré-natal que vai muito além de conhecer uma patologia ou outra. Vai de encontro a uma necessidade premente de se ter uma qualidade de assistência e que a gente consiga fazer risco habitual, alto risco e especialidade dentro de uma assistência pré-natal. Para isso, é preciso que as pacientes gestantes tenham uma carteira, um cartão de pré-natal, que possa estar com ela na bolsa e que ela possa apresentar quando vai ao hospital, porque aquilo é como se fosse uma identidade da própria gravidez. Então, muitas vezes, muito mais do que saber sobre diabetes, hipertensão e coisas parecidas, a gente precisa conhecer um pouco o risco habitual e a forma como a gente deve fazer assistência pré-natal. Por isso, eu convido vocês a que um dia desses a gente faça uma discussão sobre o cartão do pré-natal, as coisas básicas da assistência pré-natal, e para podermos entender bem a fisiopatologia e as questões relacionadas às doenças na gravidez. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professor, estamos sim. Então tá bom, vamos tocar em frente. Então, diabetes na gestação, o que eu queria dizer para vocês é que assim, é uma doença metabólica que predomina a hiperglicemia. Claro que isso é decorrente da resistência ou da falta de insulina. Quando a gente pensa na gravidez e associação com diabetes, é preciso pensarmos que existe um diabetes pré-gestacional, que é aquele diabetes tipo 1, que é o diabetes pré-existente à gravidez e que acontece nas mulheres jovens, nos indivíduos jovens, quase sempre se manifesta como uma cetoacidose, depois, mais tarde, se desenvolve com doenças vasculares associadas, e são, em geral, pacientes magras. O diabetes mellitus tipo 2 também é um diabetes pré-existente, é um diabetes que é mais frequente no adulto, quase sempre em pacientes com obesidade. E existe um grupo de pacientes cujo diagnóstico é feito durante a gravidez. E aí a gente tem, então, o grupo das pacientes com diabetes mellitus gestacional, que é aquele que é decorrente, essencialmente, da presença de hormônios produzidos pela placenta e que antagonizam perifericamente a ação da insulina. Então, as pacientes na gravidez necessariamente têm que ter um aumento da produção de insulina, e se isso não acontecer, a paciente torna-se diabética, e isso é o diabetes gestacional. Há, entretanto, um grupo de pacientes que têm diabetes prévio à gestação e que não sabiam ter essa doença antes de engravidarem. E que na gravidez a gente diagnostica a doença e a gente chama então de diabetes mellitus na gestação, ou, como dizem os ingleses, over diabetes. Na verdade, esse diabetes, mais tarde a gente acaba observando que ele tem uma característica muito parecida com o diabetes mellitus tipo 2, diabetes pré-gestacional. Então, na gravidez, a gente tem essencialmente esse grupo de pacientes DMG, DM diagnosticado na gestação ou over diabetes, diabetes tipo 2 e diabetes tipo 1. As pacientes com diabetes gestacional ou diabetes na gestação representam cerca de 90% do total de gestantes com diabetes que nós atendemos no pré-natal. Às vezes até um pouquinho mais da nossa população de diabéticas. E em relação às pacientes com diabetes prévio à gestação, a gente tem pouco menos de 10%. Isso significa que a gente precisa fazer investigação diagnóstica nas pacientes que iniciam o pré-natal para podermos identificar essas pacientes. E essa investigação é uma investigação sistemática, o que significa que precisa ser feita em todas as mulheres que não tiverem diagnóstico de diabetes prévio, tipo 1 ou tipo 2. Para essas, a investigação já é com outro critério e outra metodologia. A gente tenta identificar como foi o tratamento anterior à gestação, se ela fez planejamento gestacional, se teve um bom controle metabólico e, principalmente, fazer um rastreamento das doenças vasculares
e neurológicas associadas ao distúrbio metabólico. Portanto, que pacientes precisamos investigar na gravidez? Todas as que não tiverem diagnóstico prévio de diabetes. Como é que vamos fazer essa investigação? Aqui no Brasil, nós decidimos escrever manuais, que são quase que guidelines ou documentos que são orientadores de como a gente faz. E a gente utilizou recursos da Organização Pan-Americana de Saúde, do Ministério da Saúde, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, da qual eu sou um dos representantes neste documento, e a Sociedade Brasileira de Diabetes, que é uma sociedade que é parceira nossa e nos ajuda a sempre realizar esse tipo de documentos. Como o Brasil é um território muito grande, um território que é praticamente um continente, a gente pensou que fazer um protocolo muito caro, muito dispendioso para todo o país seria muito difícil. Dessa forma, a gente considerou a possibilidade técnica e financeira dos municípios, que é diferente de um para o outro, dos estados e dos municípios. Então, a gente considerou duas categorias: viabilidade técnica e financeira total e viabilidade técnica e ou financeira parcial. Para escrevermos, então, um protocolo de diagnóstico de diabetes na gestação, a gente sabia que tinha que enfrentar desafios para estabelecer esses critérios. Os desafios na elaboração desse documento, que tinha que ser um documento universal e aplicável a toda a população. Para isso, nos baseamos em dados de literatura e protocolos internacionais de assistência à diabetes. A nossa principal preocupação era de que o documento fosse possível de ser aplicado em todo o país. Para isso, então, consideramos a disponibilidade técnica, a disponibilidade financeira, etc. Com capacidade, então, para diagnóstico total. O documento tem uma cara parecida com esse que está aqui, com essa figura que vocês veem aqui do lado esquerdo da tela de vocês, que é uma figura de uma pessoa com feto dentro, e temos esse documento de rastreamento e diagnóstico. Então, para a viabilidade financeira e técnica total, a gente diagnostica praticamente todos os casos de diabetes gestacional ou diabetes na gestação. Para isso, a gente utiliza um fluxograma. Oi? Não ouvi. Pode falar? Não, professor, pode continuar. Foi um lapso aí do... Tá bom, então. Então, vamos continuar. Então, para quem tem viabilidade total, a gente diagnostica todos os casos. E aí a gente usa um fluxograma, que é o seguinte: no início do pré-natal, assistência pré-natal, se o pré-natal começa antes de 20 semanas, ou seja, antes do quarto para o quinto mês de gestação, a gente já no protocolo de primeira consulta, onde a gente pede todas as sorologias, a gente pede também uma glicemia de jejum. Essa glicemia de jejum, ela tem que ter valores que nos orientam sobre o que está acontecendo com o status metabólico da paciente. Significa o seguinte: se a glicemia de jejum for menor do que 92 miligramas por decilitro, significa que a glicemia de jejum está normal. Maior ou igual a 92 miligramas por decilitro, até 125 miligramas por decilitro, já significa que se trata de diabetes mellitus gestacional. Se a glicemia de jejum de primeira consulta vier maior ou igual a 126, trata-se de diabetes mellitus na gestação ou over diabetes. Se a glicemia de jejum está normal, ou a paciente inicia o pré-natal depois de 20 semanas, a gente deve, entre 24 e 28 semanas, realizar de forma sistemática o teste oral de tolerância à glicose ou curva glicêmica gestacional de 75 gramas. O que significa isso? Significa que a gestante chega ao pré-natal em jejum de 8 horas, colhe-se uma glicemia de jejum, aí ela toma uma solução de 75 gramas de destrozol em diluição aquosa e colhe-se 1 hora e 2 horas após a ingesta dessa solução.
E aí a gente vai ter os seguintes resultados. Se a glicemia de jejum estiver entre 92 e 125, primeira hora maior ou igual a 180, ou segunda hora maior ou igual a 153, mas menor do que 199, trata-se de diabetes mellitus gestacional. Então, basta que uma dessas glicemias esteja alterada para fazermos diagnóstico de DMG. Por isso que muitas vezes, se você não tem como fazer essa curva, só com a glicemia de jejum você já diagnostica uma grande proporção de casos alterados. Porém, se a glicemia de jejum vier maior ou igual a 126, ou a segunda hora maior ou igual a 200, trata-se de diabetes mellitus, provavelmente tipo 2, mas a gente vai chamar só de diabetes na gestação ou over diabetes. Muito bem, isso aqui então é para quando a gente tem disponibilidade técnica total. Se a glicemia de jejum da curva glicêmica vem menor do que 92, primeira hora menor que 180 e segunda hora menor que 153, a paciente é normal, acabou o rastreamento. Aí vem a pergunta, se eu tenho uma glicemia de jejum na primeira consulta de 93, já posso considerar DMG? Já pode considerar DMG, não precisa repetir. Se você não tem disponibilidade total, se tem menos recursos, então você consegue, só com a glicemia de jejum, fazer diagnóstico de 9 de cada 10 casos que a curva glicêmica consegue diagnosticar. Isso significa que na primeira consulta a gente já faz glicemia de jejum. Se ela começar mais tarde, faz novamente a glicemia de jejum entre 24 e 28 semanas, e sempre vamos ter essa condição. Entre 92 e 125 é DMG em qualquer dos momentos, maior ou igual a 126 é DM na gestação ou over diabetes. Então, isso é para quem não tem recursos. Provavelmente em Angola, vocês vão usar mais essa possibilidade. Ao invés da curva glicêmica, fazer a nova glicemia de jejum entre 24 e 28 semanas. Então, depois que a gente faz o diagnóstico, a gente fez um protocolo também sobre como faz o manejo, o tratamento clínico dessas pacientes durante a gravidez. Como é que a gente faz isso? Nem sempre a gente dispõe do endocrinologista para cuidar dessas pacientes com DMG, visto que é um número muito grande de pacientes. 18% da população geral com diabetes mellitus na gravidez é muita coisa. Então, a gente faz o manejo planejando uma dieta e exercício físico. Para isso, a dieta costuma ser de 1.800 a 2.100 calorias por dia. Isso daí precisa de uma orientação com nutricionista. E o exercício físico diário, de leve a moderada intensidade, até 5 vezes por semana. Para oferecer essa dieta, a gente costuma fracionar a dieta como se a gente dividisse o total de calorias por 7. Com isso, se dá 1/7 no de jejum, no café da manhã, que aí você chama o pequeno almoço, ou mata-bicho, né, que se falava isso. No lanche da tarde e na ceia, 1/7. 2/7 no almoço e 2/7 no jantar. Com isso, você consegue que sua paciente fique a maior parte do tempo com algum nutriente circulando, porque não tem grandes espaços de jejum entre as refeições. Isso significa que ela vai estar bem alimentada. Para fazer essa orientação sobre a dieta, a gente faz avaliação nutricional, se possível individualizada, se a gente tiver nutricionistas disponíveis, e a gente faz a primeira consulta assim que tem o diagnóstico com o nutricionista. Depois, a segunda consulta, mais ou menos 15 dias depois. Nessa consulta, se faz a orientação dos nutrientes, o valor energético de cada alimento, e se programa qual é o tipo de ganho de peso que essa paciente pode ter. Por exemplo, pacientes que têm obesidade associada ao diabetes não podem ganhar 500 gramas como as pacientes que são magras, como são aquelas do diabetes mellitus tipo 1. Se a gente estiver num cenário de viabilidade parcial, não tem um nutricionista, então faz com uma nutricionista no ambulatório de um hospital terciário, você vai ter pelo menos uma nutricionista. Em 3 momentos durante o pré-natal, você faz a consulta em grupo. Raramente você consegue uma consulta individualizada, em que faz todo tipo de orientação,
orientando especificamente a restringir carboidratos de absorção rápida. E o exercício físico? O exercício físico, é preciso que a gente saiba o que é exercício físico. Muitas vezes, as pessoas falam, não, mas eu já sou faxineira, já tenho um monte de trabalhos durante o dia. Isso não é exatamente exercício, isso é a atividade física, tem consumo energético, mas não tem o mesmo efeito do exercício. O exercício é a execução de movimentos corporais planejados, estruturados e repetitivos, que tem como função melhorar uma ou mais aptidões do organismo. E aí a gente pode ter a natação, se for o caso, se tiver piscinas disponíveis. Eu, particularmente, gosto muito de musculação, mesmo na gravidez, que é um exercício que consome bastante energia. Não tem disponibilidade para isso? Caminhada. Uma caminhada em terreno aproximadamente plano, de mais ou menos meia hora, de preferência sempre acompanhada. Então, é um exercício aeróbico ou de força, de intensidade moderada, até 5 vezes por semana, duração de 30 a 40 minutos por dia, individualizando a variação da frequência cardíaca final, sempre acompanhada. Por quê? Porque após o início do exercício, pode haver queda da glicemia e isso pode descompensar a paciente do ponto de vista de se sentir emocionalmente desequilibrada. E após uma refeição leve, porque após uma refeição leve, ela tem nutrientes suficientes para suportar essa atividade. Quando a gente pensa em exercício, a gente tem que pensar que normalmente o exercício físico promove um consumo de glicose, tanto nas gestantes sem doença, quanto nas gestantes com outro tipo de doenças. Nas diabéticas, particularmente, esse tipo de exercício que eu descrevi para vocês promove um consumo de glicose que pode variar até 12% a menos do que era no início da gravidez. Isso significa que para uma paciente que estava com 100 de glicemia, ela pode chegar a 88 de glicemia, e se ela estava com 80, pode chegar a 70 de glicemia e, eventualmente, se tornar sintomática para a hipoglicemia. Então, é bom que ela esteja acompanhada e que faça o exercício sempre após uma refeição leve. Existem algumas contraindicações na prescrição de exercício, que são a doença materna com alteração hemodinâmica, doença cardíaca, alteração pulmonar obstrutiva, que causa desconforto. Isso é importante para as pacientes que fumam cigarro de palha, cigarro o dia inteiro e que têm dificuldade, às vezes, respiratórias. Então, essas pacientes, às vezes, têm contraindicação ao exercício. Anemia grave, hipertensão arterial crônica severa ou pré-eclâmpsia. E algumas condições da gestação e do feto também são contraindicações ao exercício, como, por exemplo, ter partos prematuros por incompetência cervical, risco de prematuridade, gestação múltipla, hemorragias da gravidez e rotura prematura de membranas, que a gente chama de amniorexia prematura. Para fazer prática do exercício, a gente pode ter um formuláriozinho para descrever o que acontece com o exercício. Por exemplo, suponha que fez o exercício no dia 17 de maio, numa sexta-feira, às 9 da manhã, durante 30 minutos, estava hidratada, tinha se alimentado às 8 horas da manhã, terminou o exercício, mediu a glicemia de ponta de dedo, estava com 130 miligramas por decilitro. O importante é ela não se sentir muito cansada após a realização do exercício. Então, como se sentiu ao final do exercício? Se ela descreve como um pouco cansada, está ok. Por tudo isso, nós estabelecemos metas. Quando a gente estabelece um programa de controle glicêmico na gravidez, a gente estabelece metas. O que eu quero que você atinja, sendo diabética, nas glicemias de jejum e nas glicemias após as refeições? As glicemias de jejum, após o início do tratamento, devem estar em torno de 95 miligramas por decilitro. As glicemias, e a gente usa muito a avaliação das glicemias pós-prandiais, pós a refeição. Então, 1 hora após cada refeição, ela vai ser até 140 miligramas por decilitro. Ou 2 horas após cada refeição, ela deve ser de até 120 miligramas por decilitro. Sempre consideramos o valor obtido a partir do início da refeição, para considerarmos esses valores aí. Com isso, a gente faz o chamado perfil glicêmico. O que é o perfil glicêmico?
Perfil glicêmico é a medida da glicose em ponta de dedo, portanto, a glicosimetria por destro, na ponta de dedo, no jejum, pós-café, pós-almoço e pós-jantar. Se tiver fitas suficientes para o paciente fazer isso, a gente pode fazer isso diariamente. Se não tem tanto recurso, ela pode fazer 3 vezes por semana. Então, em dias alternados, a gente consegue, então, ter uma boa avaliação também. Com esse perfil glicêmico, a gente vai analisar, depois de uma semana, vai analisar 28 pontos de glicemia. Se forem dias alternados, a gente vai avaliar 12 pontos de glicemia. Se 30% ou mais dessas glicemias estiverem acima das metas, então isso significa que a gente precisa acrescentar uma terapia medicamentosa, porque a dieta e o exercício não foram suficientes. Então, o ajuste do metabolismo vai ser feito de acordo com esse perfil glicêmico, que são as glicemias de jejum e pós-prandiais. Aqui eu tenho um exemplo de uma paciente que fez glicemia durante 6 dias na semana, ela mediu as glicemias de ponta de dedo, e vejam que aqui em cima está 1 hora após o início da refeição. E aí eu vejo esse perfil e eu vou anotar quantas glicemias estão alteradas. Então vocês veem que todas as glicemias no jejum estão acima da meta, pós-café 3 das 6 estão acima da meta, pós-almoço 2 das 6 e pós-jantar 2 das 6 glicemias. Isso dá um total de muito mais do que 30% de glicemias alteradas, o que significa que provavelmente eu vou precisar introduzir medicação para estabelecer o controle metabólico. Se eu tiver um outro perfil de uma paciente que realizou as glicemias 2 horas após a refeição, em dias alternados, e me traz um perfil como esse aqui. Então, um formuláriozinho que a gente dá para elas preencherem, e ela me traz um perfil como esse, e eu vou avaliar e tenho jejum, pós-café, pós-almoço, pós-jantar, apenas 2 glicemias estão no alvo. Então, significa também que eu preciso introduzir medicação. Quando eu preciso introduzir medicação, eu vou então partir para o tratamento medicamentoso. Já não é mais dieta e exercício, que é o tratamento não medicamentoso, eu vou entrar no tratamento medicamentoso, que é o uso de insulina e, eventualmente, drogas orais. Eu vou falar um pouco de drogas orais para vocês, dado que vocês moram em Angola, eu sei da dificuldade que é de algumas pacientes usarem insulina, sendo que moram em regiões onde não tem geladeira, onde não tem disponibilidade para conservar a insulina e para onde guardar os insumos que vão utilizar. Aqui a gente tem uma figurinha que mostra diversas formas de utilização das insulinas. A gente vê, por exemplo, aqui do lado esquerdo do vídeo, a gente vê a insulina R e a insulina N. Essas insulinas são insulinas humanas, que são as que a gente mais utiliza durante a gravidez, porque são as mais utilizadas para DM gestacional, DM na gestação e DM2. As insulinas análogas, como a glargina, que a gente tem aqui no meio, embaixo, no meio, são insulinas que são mais utilizadas para diabéticas tipo 1. A maior parte dos lugares a gente dispõe de seringas para fazer a aplicação da insulina. Quase sempre as seringas são graduadas de 2 em 2 e não em unidades ímpares. Então, quando a gente vai prescrever, a gente costuma prescrever doses pares, por exemplo, 20 unidades ao invés de 21, por exemplo, numa determinada paciente. Aqui no meio, em cima, a gente tem o glicosímetro e as fitas, mostrando como é que se faz a medida. E aqui no Brasil, a gente conseguiu que os municípios dessem para cada paciente diabética um glicosímetro e as fitas para elas fazerem as dosagens diárias, se tiver recursos para todos os dias, se não tiver recursos para pelo menos em dias alternados, ou dia sim, dia não, fazerem essas medidas 4 vezes ao dia. Então, essas fitas são fitas que precisam ser compradas pelas secretarias de saúde e disponibilizadas às pacientes. Aqui em cima, do lado direito da tela, a gente vê os dispositivos para diabetes tipo 1, que são sensores transdérmicos, que são as bombas de infusão contínua de glicose, de insulina, que a gente realmente não pode pensar nisso para um país onde os recursos são mais escassos.
Por último, aqui embaixo, na tela de vocês, a gente vê os comprimidos, que são realmente uma grande alternativa para o controle de diabetes, principalmente gestacional, na gestação IDM tipo 2. E a gente tem um estudo aqui mostrando que realmente ele não é ruim para ser utilizado na gravidez, principalmente se a gente souber que precisa fazer os controles, tal qual faz os controles para o uso e administração de insulina. Quando pensamos em administração de insulinas, a gente precisa saber do tempo de ação dessas insulinas. A insulina NPH, representada aqui nessa figura em roxo, é uma insulina que tem quando administrada no instante zero, como vocês veem aí na figura, ela vai ter um pico máximo de ação sérica em torno de 5 a 6 horas após a injeção subcutânea e age por até 14, eventualmente 18 horas. Por isso, ela é uma insulina que, quando administrada pela manhã, ela vai ter uma ação muito boa para segurar a hiperglicemia após almoço. Se você precisar segurar a hiperglicemia após jantar, você pode fazer uma segunda dose no horário de almoço, que ela vai ter pico de ação no horário de jantar. E se você quiser segurar o jejum da paciente, você pode fazer uma terceira dose, por volta das 10, 11 horas da noite, que vai ter pico de ação justamente no café da manhã. Depois a gente tem em azul a insulina regular, que é utilizada mais para controle dos escapes metabólicos pós-café, pós-almoço ou pós-jantar. A gente usa muito pouco, porque, em geral, só com NPH a gente consegue resolver. E aí vocês veem em laranja ou vermelho a glargina, em verde a detemir, que são insulinas análogas de longa ação, quase sempre usadas para diabéticas tipo 1, para manter o basal da glicemia mais ou menos estável. E a gente tem em preto aqui as insulinas ultra-rápidas, que são as insulinas utilizadas para controle das hiperglicemias pós-café, pós-almoço e pós-jantar, e pós-ceia para as pacientes que têm DM tipo 1 e que usam insulinas de ação lenta para manter o basal. Então, tudo isso precisa, se você sabe o tempo de ação, você consegue muito bem administrar isso de uma forma tranquila e gerenciar essas insulinas de acordo com o perfil glicêmico. Olhou o perfil glicêmico, vê como é que vai fazer a insulina. Como a gente vai utilizar a insulina pela primeira vez na gestação para as pacientes com diabetes mellitus gestacional, para as pacientes com diabetes mellitus prévia gestação, mas que usavam qualquer outra medicação, então a gente vai fazer, primeiro a gente vai avaliar o perfil glicêmico, jejum após café, após almoço. Se elas usavam qualquer outra droga, a gente, por exemplo, metformina, a gente quer usar insulina, suspende a metformina e vai introduzir a insulina e avaliar o perfil glicêmico. Por exemplo, vamos usar a insulina na gravidez pela primeira vez, as diabéticas tipo 2, que usavam droga oral, as diabéticas gestacionais e as diabéticas que diagnosticaram na gestação e não conseguiram controle metabólico só com dieta e exercício. Para isso, a gente avalia, então, o perfil glicêmico de 4 pontos, uma semana após ter introduzido a dieta e o exercício. Então, a gente avalia jejum, pós-café, pós-almoço e pós-jantar, e aí a gente vai decidir como é que vai fazer a insulina. Então, voltando àquele exemplo em que a gente tinha as glicemias pós 2 horas pós a refeição. Vejam que todas as glicemias que estão alteradas são jejum. Mas é um diabetes de uma paciente que foi diagnosticada na gestação. Então, ela produz insulina. E se a gente fizer a insulina para controlar o jejum, a gente teria que fazer na hora de deitar, tá certo? Fazendo na hora de deitar, a gente corre o risco de ter uma hipoglicemia no meio da madrugada. Então, apesar da glicemia que está alterada ser a glicemia de jejum, na gravidez, a gente dá preferência para início da insulinização de manhã, sempre de manhã, a primeira dose. E deixa que a paciente, com a sua produção endógena, consiga controlar as glicemias pós-prandiais e muitas vezes consegue também regular a glicemia de jejum. Porque a glicemia de jejum elevada não é reflexo de alimentação. A glicemia de jejum elevada é reflexo da liberação hepática de glicogênio que ficou armazenado e que, na hipoglicemia da madrugada, o fígado libera esse glicogênio na forma de glicose e faz a hiperglicemia de jejum. Então, você tem que evitar a glicemia, a insulina
bedtime como a primeira dose para tratamento. Começamos sempre com insulina pela manhã e depois a gente vai fazendo os ajustes. Mesma coisa para essa paciente, cujo perfil glicêmico era de 2 horas pós-prandial, vai começar dessa forma. E como é que eu calculo a dose inicial para dar insulina para essa paciente? A segunda fórmula que vocês veem aí, que é de 0,2 a 0,5 unidades por quilo de peso, é que é mais utilizada e encontrada na literatura. Então, por exemplo, uma paciente de 80 quilos, 70 quilos, a gente pode começar com 0,3 unidades por quilo, por exemplo. Então, vai começar com 20 unidades por quilo no total, em dose única pela manhã. Então, 10 doses de NPH, que é uma insulina humana, inicia sempre em dose única de NPH pela manhã e vai fazer ajuste de acordo com o perfil glicêmico, ou seja, fica mais uma semana fazendo o perfil glicêmico e em uma semana eu vejo se o ajuste foi apropriado ou não. E aí eu posso, eventualmente, pensar em fracionar a dose. Por exemplo, se a dose total ultrapassou 30 unidades, eu já posso começar a pensar em fracionar. Tá? Para fracionar, eu posso fracionar em 2 tomadas, por exemplo, 2/3 de manhã e 1/3 no horário do almoço, ou 3 tomadas, ou seja, metade pela manhã, 1/4 no horário do almoço e 1/4 na hora de deitar, bedtime, 10 horas da noite. Acima de 100 unidades de insulina, a gente pode considerar a possibilidade de associar com metformina, que é uma droga que tem a capacidade de potencializar a ação da insulina. Então, uso de metformina na gravidez. Quando que a gente pode utilizar? Nas pacientes com diabetes gestacional, que já usavam diabetes gestacional, DM na gestação, e aquelas que já usavam, por exemplo, as portadoras de síndrome de ovário policístico, as pacientes com impossibilidade de usar insulina porque moram em áreas remotas e muito distantes de áreas que tenham geladeira, que possam guardar os seus insumos. E a dose inicial da metformina, que é a droga de escolha para alternativa à insulina, a gente usa de 500 até 1 grama por dia, podendo chegar até 3 gramas por dia, ou 3.000 miligramas por dia. Aqui no Brasil, como não é liberado pela Anvisa, que é o nosso órgão regulador de medicação na gravidez, a gente precisa obter um consentimento pós-informado, informamos a paciente que estamos usando uma droga que não é recomendada para uso na gravidez, mas que tem benefícios. Então, ela assina esse comprovante, ou esse termo pós-informado, e a gente faz o ajuste também de acordo com o perfil glicêmico, podendo eventualmente aumentar a dose de metformina semanalmente até chegar a 3 gramas. As consultas para avaliação do nosso tratamento é semanal, até que a gente tenha atingido o controle metabólico, que a gente esperava, a cada 2 semanas depois que o controle foi atingido, semanal após as 32 semanas, perfil glicêmico diário ou em dias alternados, de acordo com a possibilidade das fitas do paciente ter, e esse perfil glicêmico que permite avaliar se o controle metabólico está bom ou não está bom, e é isso que a gente tem que levar em consideração sempre. Para as pacientes que têm DM1 e DM2, a gente tem como metas manter a glicemia de jejum entre 70 e 75, as pós-prandiais entre 140 e 120, mas a gente utiliza também uma avaliação da glicemia pré-refeição. Então, aí, o perfil glicêmico destas pacientes já é um pouquinho diferente. Ele tem 6 ou 7 pontos, habitualmente 7 pontos. Jejum, pós-café, pré-almoço e pós-almoço, pré-jantar e pós-jantar, e, eventualmente, uma glicemia na madrugada. Isso daria 7 pontos. A frequência desse perfil glicêmico é feito ou diariamente ou em dias alternados. Uma parte dessas pacientes tem fitas para fazerem todos os dias. O marcador que a gente utiliza para saber se está indo tudo bem é o ganho de peso, o crescimento do útero e o perfil glicêmico. Mas nessas pacientes é muito importante que a gente tenha uma avaliação de doenças vasculares associadas, como fundo de olho, para ver a retinopatia diabética, função renal, para ver como é que está funcionando esse rim, exame neurológico, para perceber se ela tem alterações de sensibilidade,
e principalmente se ela tem alteração na digestão, que é uma das principais complicações do diabetes, é a gastroplegia, aquela paciente que tem vômitos recorrentes, diferente um pouquinho da hiperemese gravídica, que é decorrente de uma atonia, de uma diminuição do tônus da musculatura do estômago, que retarda o esvaziamento gástrico e é super complicado. Precisamos nessas pacientes também fazer dosagem de hormônio TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, assim como dos hormônios tiroidianos, principalmente o T4 livre. Nessas pacientes, no início do pré-natal, também é muito importante termos a dosagem da hemoglobina glicada. O que significa isso? Hemoglobina glicada é a porcentagem de hemoglobina que se ligou à glicose, isso é uma consequência da hiperglicemia persistente. Na gravidez, habitualmente essa hemoglobina glicada tem uma memória de aproximadamente 2 a 2 meses e meio. Então, se ela esteve mal controlada nos últimos 2 meses e meio antes da gravidez, a gente vai perceber uma hemoglobina glicada superior a 6,5%, o que seria já uma concentração percentual patológica. Então, para uma paciente com DM1 ou DM2, o perfil glicêmico de 2 horas, por exemplo, com essas características: jejum, pós-café, pré-almoço, pós-jantar, pré-jantar, pós-jantar e 3 horas da manhã, a gente vai observar que tem todos os jejuns, praticamente todos os jejuns alterados, os pré- e pós-prandiais alterados, mas vejam que interessante, a glicemia de jejum das 3 horas da manhã é uma hipoglicemia, o que significa que esse jejum não reflete necessariamente um mau controle metabólico da noite. Então, a gente precisa diminuir a insulina da noite para poder controlar essa hiperglicemia no jejum. Então, é sempre um tabuleiro de xadrez, o ajuste do metabolismo das pacientes diabéticas. Então, ela usava insulina NPH ou análoga, e a insulina regular ajuda nos controles pós-prandiais. Esse é o controle clínico que a gente faz. Uma outra coisa que é muito importante é como é que a gente faz a avaliação fetal. A avaliação fetal é feita pela ultrassonografia precoce, que serve para datar a gestação, quanto tempo de gestação essa paciente tem. Por volta de 18 a 28 às 20 semanas, a gente faz primeiro o exame morfológico da paciente, porque as pacientes diabéticas, principalmente as tipo 1 e algumas tipo 2, têm maior chance de malformações, a gente precisa do exame morfológico dessas pacientes. Depois a gente precisa do exame ultrassonográfico, pelo menos mensal, para avaliar o crescimento do feto, e por ocasião do parto, para avaliar o tamanho do bebê, para decidir se vai permitir a via vaginal, se vai fazer cesárea, também é importante ter uma avaliação ultrassonográfica. A vitalidade fetal, além da ultrassonografia, a gente usa muito o mobilograma, que é o controle de movimentos fetais. A gente dá um papel para a paciente registrar o número de movimentos que o bebê faz em 1 hora, após uma refeição, já vou mostrar uma figurinha disso. Perfil biofísico fetal, que é ultrassonográfico, e avaliação do Doppler em situações especiais. Aqui em cima, à esquerda, a gente tem um exemplo de um mobilograma que a gente usa aqui na Unicamp, que é um mobilograma que foi desenvolvido por nós, em que a paciente se alimenta, marca o horário em que vai começar o registro dos movimentos e vai marcando um X. Tendo 7 movimentos em 1 hora, está ok. Não fez 7 movimentos em 1 hora, repete depois da próxima refeição, e se ainda assim está menos de 7 movimentos, deve vir ao pronto atendimento para a gente ver. Aí a gente usa a cardiotocografia, aqui em cima à direita, perfil biofísico fetal para complementar a investigação, e se tudo isso não for suficiente, a gente ainda pode usar o Doppler da artéria umbilical, da cerebral média ou do duto venoso, para a gente poder ter uma avaliação melhor da vitalidade do feto. O parto nas mulheres com diabetes da gestação, a gente, nas pacientes que estão bem controladas, não tem por que antecipar o parto, o que não é muito fácil estarem bem controladas, principalmente se elas não tiverem associação com outras doenças, por exemplo, obesidade, hipertensão arterial, e o controle estiver bom, pode chegar às 40 semanas. Não é 41, é 46 dias no máximo.
Antecipar o parto na presença de hipertensão, obesidade, asma, etc. E fazer cesárea nas situações em que o peso fetal estimado ou pela palpação ou pelo ultrassom for maior do que 4 quilos. Para alguns autores, maior ou igual a 4,5 kg, mas eu já não gosto dessa definição. Antecedente de cesárea, e quando tem líquido amniótico muito aumentado, a gente também deve pensar em realização de parto cesárea. Uma outra questão muito importante é como seguir essas pacientes depois do parto. Avaliação no puerpério, lembrar que a avaliação puerperal fisiológica é importante, as feridas operatórias cicatrizam mais lentamente nessas pacientes. O DMG e DM na gestação, a gente retira toda a medicação no pós-parto. Eventualmente, se a dose for muito alta, você pode pensar em reduzir a metade, mas eu não gosto de reduzir a metade, no protocolo a gente retira tudo. Diabetes mellitus tipo 2, volta à medicação que usava antes de engravidar, e no diabetes tipo 1, se prescreve metade ou 1/3 da dose de insulina que ela usava no final da gravidez. Tá? Por que usa metade ou 1/3 da dose no final da gravidez? Porque ela consome muita glicose na amamentação. Se não estiver amamentando, pode manter a dose que usava antes de engravidar. Ainda no puerpério remoto, a gente vai avaliar doenças vasculares associadas, como é que elas evoluíram na gravidez, avaliar como é que se comportou a pressão arterial, como é que está o peso dessa paciente, reclassificar essas pacientes com 42 dias pós-parto, fazer com um teste oral de tolerância à glicose 75 gramas, com 42 dias pós-parto, oferecer uma anticoncepção segura e um planejamento gestacional, orientar quanto à necessidade de um segmento clínico apropriado. Na reclassificação, 6 semanas pós-parto, 42 dias, é o teste oral de tolerância à glicose, 75 gramas, mas não tem 1 hora, é jejum e 2 horas. E aí a gente tem esse fluxograma. Jejum menor que 100 e segunda hora menor que 140 é normal. Jejum entre 100 e 125 é hiperglicemia de jejum, desde que a segunda hora seja menor do que 140. Já se a segunda hora é maior ou igual a 140, mas menor do que 200, é intolerância à glicose. E se o jejum é maior ou igual a 126, ou a segunda hora maior ou igual a 200, é diabetes mellitus tipo 2. Essa é a recomendação que a gente pôs no nosso protocolo. Se você não tiver como fazer o teste oral de tolerância à glicose, só com a glicemia de jejum, você deixa de diagnosticar as intolerantes à glicose, mas diagnostica normal, hiperglicemia de jejum e diabetes tipo 2. Se não vier à consulta, você deve convocar a paciente. Esse mês, agora, no mês passado, a Sociedade Brasileira de Diabetes apresentou novos critérios para diagnóstico de diabetes mellitus fora da gestação. E aí, na verdade, ele considera a glicemia de jejum tal como nós usamos, menor que 100 normal, entre 100 e 125 como pré-diabetes, maior ou igual a 126 como diabetes tipo 2, teste oral de tolerância à glicose com 1 hora menor que 155 normal, de 155 a 208 pré-diabetes, maior ou igual a 209 diabetes mellitus tipo 2. Se você usar a segunda hora, menor que 140 normal, 140 a 199 pré-diabetes, maior ou igual a 200 diabetes mellitus tipo 2. Se usar a hemoglobina glicada, menor do que 5,7 é normal, de 5,7 a 6,5 é pré-diabetes, maior ou igual a 6,5 já é diabetes tipo 2. Então, você pode usar esses critérios ou aquela curva que eu sugeri a vocês inicialmente, tá bom? Lembrar que nas consultas de revisão pós-parto para reclassificação, menos de 50% das pacientes comparecem. E isso significa que a gente precisa fazer busca ativa para essas pacientes faltantes. E lembrar de que aquelas que comparecem, mais ou menos entre 13% e 15% permanecem com algum grau de doença. E isso está relacionado com ter tido doença precocemente, ter tido necessidade de insulina, ser obesa e ter mais do que 35 anos. Isso é um trabalho daqui da Unicamp que a gente já publicou. Dependendo de como for a reclassificação, a gente precisa dar referência para a unidade básica de saúde, né? Se ela for intolerante à glicose, se tem hiperglicemia de jejum, se está normal. Feedback para a unidade de saúde, busca ativa nas pacientes faltantes e prescrição do método contraceptivo seguro. O método contraceptivo seguro está dentro daquilo que a gente chama de planejamento reprodutivo nos estados de hiperglicemia.
A Organização Mundial de Saúde recomenda que anticoncepção e planejamento familiar para pacientes com diabetes mellitus tenham os seguintes critérios de elegibilidade, que são esses que estão aqui apresentados. A gente tem em cima os métodos contraceptivos, contraceptivo oral conjugado, COC, contraceptivo injetável conjugado, progestágeno puro, pílula de progestágeno puro, acetato de medroxprogesterona injetável trimestral, implante subdérmico, dispositivo intrauterino de cobre e dispositivo intrauterino de levonorgestrel. Aqui do lado, na coluna do lado, a gente tem o tipo de diabetes: DMG, diabetes sem vasculopatia, diabetes com nefropatia, retinopatia ou qualquer doença vascular, e diabetes com mais de 20 anos de doença presente. Vejam que para o diabetes tipo gestacional, qualquer método pode ser utilizado. Para as pacientes que têm outro tipo de doença, por exemplo, diabetes sem vasculopatia, você vê que o número 2 significa que pode utilizar o método porque os benefícios superam os riscos. Então, o contraceptivo oral conjugado, injetável, etc., pode ser usado porque o benefício é melhor do que o risco de não usar, porque ela vai engravidar. Já para os pacientes que têm doença vascular crônica, a gente deve evitar o uso das drogas hormonais, principalmente os orais, tanto o oral conjugado quanto o injetável conjugado, o oral de progestágeno e o acetato de medroxprogesterona. Então, o melhor de todos, se você analisar aqui nesse gráfico aqui, é o dispositivo intrauterino de cobre, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas como nós estamos pensando em mulheres que provavelmente vão estar amamentando, a gente deve pensar predominantemente nos métodos contraceptivos que são disponibilizados para mulheres que estão amamentando, portanto, excluindo qualquer método hormonal. Tá? Então, aí a gente fica com o implante, o DIU de cobre e o dispositivo intrauterino de levonorgestrel, para qualquer uma das pacientes. Lembrando que o implante e o levonorgestrel, para as pacientes que têm doença de mais tempo de evolução, pode ter o benefício maior do que o risco, mas assim mesmo pode ser discutido com a paciente se ela aceita ou não ter esse tipo de DIU. Aqui no Brasil, a gente tem utilizado a inserção desses métodos, o DIU de cobre e o DIU de levonorgestrel, logo após o parto. Aliás, o DIU de cobre foi logo após o parto, foi a tese de mestrado da Lourdes, muito interessante, com uma população aí do Cuito. Então, considerar a inserção pós-placentária. Para isso, precisa ter um termo de consentimento que você deve obter durante o pré-natal. E durante o pré-natal é que se faz a melhor consulta pós-parto. Finalizando, planejamento gestacional para mulheres com diabetes é muito importante. Mulheres portadoras de diabetes podem ter filhos e uma família saudável. E, de um modo geral, era isso que eu queria transmitir para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Belmiro. Estamos satisfeitos. Chamou a atenção a alguns aspectos que nós devemos ajustar as propedêuticas aos recursos. Tomamos boa nota. Vamos abrir para os colegas. Doutor. E desculpem, foi um prazer enorme estar com vocês. Lourdes, não foi tudo como você queria, mas foi quase. Nossa, professora, eu nem tenho como agradecer. O meu muito obrigado. Também quero pedir desculpas aos colegas que estão do outro lado, né, pelos transtornos. É verdade que temos diferença de fuso horário, já estão aí muito tempo, mas pedimos as nossas imensas desculpas. Desculpa, professor Hamilton também. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Desculpem, mas hoje vocês vão só tomar cerveja mais tarde. Tá bom. Ainda tem uma bebida, não sei, na minha terra tinha uma bebida que eu gostava muito, chamava-se Blunga. Ainda tem? Que era feita com cereais fermentados.
Acho que agora mudou de nome, deve ser a água do chefe. Porque o cereal Não é aqui sangue, né? Não é aqui sangue. Ah, que sangue, isso mesmo. é que sangue. Eu gostava de tomar aquilo, mas a minha mãe brigava sempre comigo. Porque, onde você foi tomar isso aqui? Bom, vamos lá então. Vamos abrir. Professor, mais uma vez, muito obrigado. O professor estava sem som. Muito grato por chamar a atenção aos aspectos que nós devemos ajustar a propedêutica aos recursos. Também esse é o caminho de Angola, as chamadas busca ativa, porque também estamos a lutar agora para implementar um sistema de gestão sanitário integrado, porque no nosso meio é dificílimo quando perdemos alguém no pré-natal, muda de telefone, no bilhete tem um endereço, vive num outro lugar, mas as coisas estão a melhorar à medida que o tempo vai passando. Nós gostávamos um bocadinho de mais velocidade, mas pronto. Vamos continuar a lutar. As insulinas nós temos aqui disponível, não nas unidades básicas, mas nos cuidados intermédios e de alta complexidade nos terciários. Faz-se muito recurso aqui no nosso meio aos hipoglicemiantes orais mesmo, por causa do déficit, da disponibilidade da insulina, fundamentalmente a NPH. Por isso é que nós falamos que devíamos ter essa aula para todos. Professor, para além dos funcionários do Hospital Geral do Cunene e estudantes, temos também colegas de outras províncias, outros estados aqui de Angola. Então, para estes colegas, sejam todos bem-vindos, esperamos que tenham feito o máximo proveito da aula e mesmo assim vamos disponibilizar a aula no site do Hospital Geral do Cunene, porque nós gravamos a aula, ou continuamos a gravar a aula, vamos disponibilizar aí com autorização do professor. Abrimos para os colegas que têm alguma inquietação. Doutor Hamilton, deixa eu só te fazer um comentário aqui. No começo, quando eu comecei a trabalhar com os diabetes aqui no Brasil, a gente internava muito os pacientes. Isso demanda um custo muito alto para o sistema de saúde. A partir do momento em que a gente entendeu que disponibilizar os glicosímetros e as fitas, assim como a insulina nas unidades básicas, diminuiu o custo de internação hospitalar, porque elas não precisam mais internar durante a gravidez. Elas só vêm às consultas, são 10, 12 consultas, né? A gente faz muitas consultas pré-natal, está sempre lotado o nosso ambulatório, mas é preferível do que elas ficarem internadas 2, 3 dias para se conseguir uma avaliação de como estão as glicemias, etc, etc. E, por outro lado, eu quis realmente mostrar muito a eficácia da droga oral, porque o meu objetivo no estudo da droga oral aqui no Brasil é porque tem uma população muito grande que não vai ter acesso nunca à medicação injetável, e que mesmo que tenha, não vai saber usar. Então, a população indígena, a população ribeirinha, a população de algumas periferias de grandes cidades não vão ter acesso a essa medicação. Então, a gente, realmente, a droga oral, a gente tem observado que a única diferença em relação à insulina é que tem uma velocidade de crescimento um pouquinho menor do bebê, o que não é ruim, tem um pouquinho mais de prematuridade e as mulheres não ganham tanto peso quanto ganham com a insulina. Isso pode ser uma coisa boa e pode não ser uma coisa boa. Tá bem, professor, tomamos boa nota. Apesar de que a desigualdade social no Brasil é maior que em Angola, mas os nossos problemas são mais ou menos os mesmos. Essa deficiência de recurso, disponibilidade insuficiente. Agora, repassar também recursos para as unidades básicas, como as fitas, os glucômetros, é um bocadinho complicado. É bom, de facto, criar políticas para diminuir os internamentos, racionaliza recursos e permite novas aquisições. Isso é verdade, está publicado, mas nós vamos continuar a lutar. Mas os nossos indicadores
de 75 para cá tem estado a melhorar significativamente, demonstrando pelas taxas de morbimortalidade, hoje são menores quando comparamos com as de ontem. Com a vossa permissão, professor, vamos abrir então, dar palavra aos outros colegas. Saudar o Dr. Joia. Dr. Joia, boa noite. Muito boa noite, professor Hamilton. Como está? Tudo bem, obrigado. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Obrigado. Desculpa ter entrado um pouco tarde, mas ouvi as últimas palavras suas e do professor, penso que no Brasil, e estou bastante animado com esta primeira parte do vosso programa. Portanto, eu sou pediatra e esta parte da diabetes é importantíssima para nós, sobretudo por causa dos bebês macrossômicos, não é? As mães fazem uso de insulina durante a gestação, então os bebês têm um peso considerável e às vezes temos muita dificuldade de manusear esses bebês por causa dos níveis de hipoglicemia que fazem ao nascimento. Portanto, esta era a primeira introdução que eu queria fazer. Contudo, muito obrigado, Dr. Hamilton, e também o professor que se encontra no Brasil. Obrigado, Dr. José, muito obrigado. Colegas, está aberto. Quem quer se pronunciar, se faz favor. Há um colega que escreveu no chat, será que ele podia fazer diretamente a pergunta da alteração cardiovascular? Tá, já vou falar sobre isso. Deixa eu só falar uma coisa. Hamilton, vou se chamar de Hamilton, porque se ficar chamando todo mundo de doutor fica complicado. Tá, também podem me chamar só de Belmiro, que eu não tenho problema com isso. Eu queria dizer o seguinte, esses documentos que nós escrevemos do Ministério da Saúde, eles estão disponíveis no site do Ministério, o Lourdes pode baixar e mandar para vocês, tá? São documentos interessantes porque foram elaborados por professores de diversas universidades importantes aqui do Brasil, não é só Unicamp, USP, Ribeirão Preto, etc. Então, a gente tem como repassar isso, a Lourdes pode pegar o site e mandar para vocês, tá bom? Qual é a pergunta, Lourdes? A pergunta foi, que tipo de alteração cardiovascular é que passasse... Peraí, deixa eu ver aqui. O colega que fez... Quer saber qual é o impacto da DMG no coração? Quais são os efeitos que a DMG pode causar no sistema cardiovascular? Penso que é isso. E, concomitantemente, o risco de desenvolver toxemia durante a gestação. Tá. Falamos, então, primeiro vamos falar das doenças cardíacas associadas ao diabetes. O DMG, o diabetes mellitus gestacional, cursa com alterações metabólicas no feto. O colega pediatra, o Joia, já falou aí para a gente, do problema que ele tem com as macrossomias, com as hipoxemias neonatais. Esses são os problemas dos bebês de mães diabéticas gestacionais, diabéticas diagnosticadas na gestação, etc. As malformações neurológicas e cardíacas, mas principalmente as cardíacas, são predominantes nas diabéticas tipo 1 e, eventualmente, nas diabéticas tipo 2, com mais tempo de evolução da doença, mais de 20 anos, de 10 anos de evolução, ou que a doença se manifestou precocemente na vida delas. Então, para ter alteração cardíaca, é preciso que durante a fase de organogênese, ou seja, até 12 semanas de gravidez, você tenha hiperglicemia. Como o diabetes gestacional é diagnosticado habitualmente depois das 12 semanas, já passou a fase de ter alterações compatíveis com doença cardiovascular. Então, as DMG, DM na gestação e as tipo 2 mais recentes, habitualmente não têm cardiopatia nem neuropatia. Tem doenças que são doenças somáticas associadas ao metabolismo, são doenças metabólicas. Aqui tem uma pergunta no chat que fala assim, a dose de insulina deve ser imediata ou devemos ainda... Aí saiu a questão, sumiu.
Quem levantou a mão? Era alguma coisa sobre a insulina. Mas sumiu a pergunta. Alguém levantou no auditório, professor. Então, mas eu não estou conseguindo ver a pergunta. Deixa eu ver aqui no chat. Doutor Crescenciano, passar o micro ao colega, se faz favor. Sim, professor. Boa noite, professor Belmiro. Boa noite. Antônio Conde, meu nome, enfermeiro. Antes de mais, queremos agradecer a este ensinamento, a esta aula. A minha dúvida consiste no seguinte: quais são as principais complicações macro e microvascular de diabetes gestacional? Olha, o diabetes gestacional é uma doença recente, né? Então, habitualmente, ele não tem doença vascular crônica. Então, você vai olhar o fundo de olho, ele quase sempre está normal, porque a doença é recente. No diabetes tipo 2, a gente já encontra doença vascular, principalmente retinopatia e nefropatia. Como é que a gente vê isso? É importante que a gente tenha uma avaliação de fundo de olho, uma fundoscopia, para os pacientes que têm algum tempo de evolução da doença. Habitualmente, numa classificação muito antiga, que era a classificação de Priscilla White, ela dizia assim: quem tem mais de 10 anos de evolução da doença, ou que teve doença que apareceu muito precocemente, tem grande chance de ter doenças vasculares. E quais são elas? São retinopatia, que começa por ser uma retinopatia não proliferativa, que fica na periferia da retina. Depois, ela começa a ser uma retinopatia proliferativa, que vem em direção ao centro da retina, e aparece, então, vascularização anormal, aparece áreas de espessamento de vasos, e um pouquinho diferente da retinopatia hipertensiva, mas também é uma retinopatia, que cursa, que evolui para a cegueira. E a alteração da função renal, por conta da doença vascular no rim. É a segunda forma de doença vascular. Depois vem as doenças vasculares nas artérias coronarianas. E aí começam a aparecer as alterações de sensibilidade. As alterações de sensibilidade, a gente tem diminuição do esvaziamento gástrico, chama-se gastroplegia, que cursa com vômitos persistentes e um pouquinho diferentes daquela hiperêmese gravídica, que é muito difícil de tratar porque ela não esvazia o estômago e vomita com frequência por conta disso. Então, essas são as principais doenças vasculares que a gente tem. Mas no DM gestacional, elas não aparecem. A única coisa que aparece mais frequente em relação a qualquer tipo de diabetes é a ocorrência de toxemia ou pré-eclâmpsia. Tá? Aí sim, qualquer tipo de diabetes tem com um aumento na ocorrência de pré-eclâmpsia que chega até em torno de 20%, de todas elas vêm até pré-eclâmpsia, seja gestacional ou pré-gestacional. Tá bom? Obrigado, professor. Respondi a sua pergunta? Sim, professor. Muito obrigado. Tá. Sim, muito obrigado, professor. Nada. Havia outras perguntas aqui, professor, mas eu acho que o professor Hamilton já acabou respondendo aqui no chat mesmo, né? Sim, para ganharmos tempo, vamos dar mais a outros colegas. Que conduta ter dentro do quadro de hipoglicemia? Que conduta ter num quadro de hipoglicemia? Tem as hipoglicemias que são sintomáticas e as hipoglicemias que são assintomáticas. Talvez existam mais hipoglicemias do que aquelas que a gente imagina. Mas um dos principais componentes associados à insulinoterapia é o risco de hipoglicemia. Quando se tem uma hipoglicemia, cuidado para não ficar picando a paciente e fazer injeção de glicose. A maior parte das hipoglicemias melhoram chupando uma bala, com um pouquinho de açúcar na boca, recupera rapidamente. Não precisa fazer glicose endovenosa, tá? Isso é uma coisa que os nossos residentes muitas vezes fazem. A paciente vem com 60 de glicemia, ele já pega uma injeção de glicose endovenosa e fazem. Não precisa. Qualquer
qualquer líquido adoçado é suficiente para recuperar a glicemia rapidamente. Doutor Felisberto está com o microfone desligado. Sim, muito obrigado, professor Hamilton. Queria também agradecer pelo professor Belmiro. Minha pergunta está relacionada com os métodos anticoncepcional. Gostaria de saber qual deles é o melhor para os pacientes, não é, com diabetes gestacional. E ouvi também que a doutora Lourdes fez um estudo do mestrado em relação à utilização do DIU. Então, queria saber da doutora Lourdes qual foi as conclusões que chegou desse estudo e se esse estudo pode representar ou ser uma amostra representativa, né, do nosso país. E desde já saudar a doutora Lourdes. Muito boa noite. Lourdes, pode falar. Tá. Boa noite, colega Felisberto. É um prazer estar aqui. Boa noite, colega Felipe. Esses dois são meus colegas de faculdade, né? Durante os 6 anos. Bem, Felisberto, na verdade eu fiz um estudo nos 2 hospitais, no materno-infantil e no Strangway, né? Não digo que foi uma amostra representativa, mas deu para fazer um estudo. Era uma implementação do dispositivo intrauterino pós-parto. Não foi muito bom assim, né? Foi um desafio, porque é uma coisa que eu não sabia. Em Angola, as mulheres ainda dependem dos parceiros para autorizar ou não fazer método contraceptivo. Mas deu para fazer e acho que devia ser implementado, só não sei se continua ou não, porque o pessoal ainda fica com medo, ainda tem aquele estigma do próprio DIU, que pode levar a infertilidade secundária, mas não, uma vez controlado, é um método muito bom. Para então, as pacientes com diabetes gestacional, o melhor método depois do parto, e seria mesmo antes de sair da maternidade, seria o DIU pós-parto, inserido no pós-parto, e na revisão pós-parto, que é depois dos 45 dias, fazer uma ultrassom para ver se ele está normo-posicionado. Se ele tiver normo-posicionado, está tudo bem, é uma escolha muito boa. Não sei se fiz entender. Bom, como você... Doutora Lourdes, vou aproveitar e fazer um link no raciocínio do doutor Felisberto. Sim. O grande inconveniente do uso do DIU pós-parto está exatamente no processo inflamatório que o canal de parto deve criar para que tenha o seu efeito obstrutivo. E no pós-parto, o útero ainda está aumentado de tamanho. Daí a recomendação de fazer a ultrassonografia de controle. Depois disso, fizeram a ultrassonografia de controle? Sim, fez sim. Fez sim. E qual foi o resultado da normoimplantação? O resultado é que as mulheres com as grandes multíparas tiveram mais expulsão quando comparado com as que tiveram menos. As que fizeram no pós-cesárea também tiveram menos, teve relacionado mais com o posicionamento do DIU. Mas as grandes multíparas tiveram mais expulsão. Tiveram sorte de ter expulsão, porque se fosse imersão já seria mais complexo. Dificilmente, quando é inversão, é mesmo tipo que o DIU uma das asas do DIU vai penetrar numa das camadas, né? Que é o DIU mal posicionado. E se ele está mal posicionado, então retira-se, porque não vai fazer o papel exato de contraceptivo. E a última pergunta, doutora Lourdes. A doutora ficou quanto tempo lá? E tinha uma equipa local? Quantos ciclos depois, visto que a primeira menstruação surge mais ou menos aí, a primeira menstruação pós-parto, surge depois de... A maior parte das pessoas aqui são pessoas de um nível baixo e essas são as que começam a menstruar muito mais tarde.
Fizeram esse controle quanto tempo depois? Dizer que a nossa amostra foi intencional, não foi assim pegar todas, porque nós avaliamos. Quem consegue dizer que esta aqui é o DIU, sabe falar um pouquinho do DIU, tivemos que ter esse cuidado, né? Tem aquelas que têm tido menstruação após 6 semanas, né? Mas outra tem aquela que é o bloqueio do eixo hipotálamo hipofisário, não menstruou, mas nós fizemos aos 15 dias, aos 45 dias, o controle. Está bem. A amostra por conveniência está bem. Outros colegas, faz favor. Sim, professora Milton. Na verdade, esse estudo da Lourdes é um estudo que segue mais ou menos o raciocínio do que nós já fazemos aqui na Unicamp, e ela aprendeu aqui esse processo, foi orientada por aqui, como a professora daqui, e esse trabalho já até foi aceito para publicação, né, Lourdes? Sim. Sim. Doutor Joia, à vontade. Sim, boa noite mais uma vez, professora Milton. Eu só tenho aqui 2 ou 3 questões, talvez, não sei se já foram abordadas antes, mas a primeira estava relacionada com a questão da recorrência. Será que toda mãe que tenha uma diabetes gestacional poderá também ter sempre este quadro clínico em todas as gravidezes? Esta é a primeira questão. E a segunda questão era até que ponto, qual é o peso que é recomendado, não é, durante o acompanhamento desse gestante, para que ela possa se sentir tanto confortável, não é, ou é necessário o acompanhamento do nutricionista. E, por último, era saber se também fazem quadros de cetoacidose diabética. Só tem as glicêmias altas ou também tem o bicarbonato baixo, tem citonémias e cetonúrias. É possível também cursarem com cetoacidose diabética, gravidez gestacionais? Não sei, são essas 2, 3 questões que eu queria levantar. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado. Vou ver se eu consigo responder ao senhor, professor. Em relação à probabilidade dessas pacientes voltarem a ter diabetes em gestações subsequentes depende muito de como elas estão na próxima gestação. Não há dúvida nenhuma que existe uma série de fatores que, ao persistirem, permitem que essas pacientes também continuem sendo diabéticas nas próximas gestações. Por isso, algumas das intervenções que são benéficas são o controle de peso no intervalo após uma gestação até que a nova gestação seja planejada. Por isso, a gente fala tanto em planejamento familiar com métodos contraceptivos bastante eficazes, porque ela tem uma chance grande. Na verdade, ela se torna diabética por quê? Porque não é capaz de ter um aumento de produção de insulina que é necessário para estabelecer o equilíbrio decorrente da ação dos hormônios que antagonizam a ação da insulina, que são lactogênio placentário, estrogênio, progesterona, prolactina, e, enfim, e o cortisol. Esses hormônios antagonizam a insulina. Normalmente, as pacientes conseguem aumentar a sua produção de insulina, ok, tem equilíbrio. Se elas não têm essa capacidade, elas vão continuar não tendo essa capacidade daqui 2, 3 anos, quando engravidarem. Mas se perderem peso, pode ser que sim, pode ser que consigam, com a produção de insulina, ficar estáveis e não desenvolver a doença, a produção endógena. Então, essa é a primeira pergunta. Vai ter diabetes depois? Provavelmente sim, se continuarem as condições a persistirem. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre a cetoacidose diabética. Cetoacidose diabética em diabetes gestacional a gente nunca teve. A gente teve em pacientes com diabetes de mais longa duração, e, no geral, a cetoacidose é decorrente das pacientes pararem de tomar a medicação. Então, elas fazem uma hiperglicemia severa, e aí chegam ao hospital, habitualmente numa situação de confusão mental, né? E super desidratadas. Habitualmente, o mais importante, talvez, numa cetoacidose diabética, é identificar a desidratação dessas pacientes.
E até talvez mais importante do que se preocupar em corrigir a cetoacidose é conseguir pegar um acesso venoso e hidratar essa paciente rapidamente. Porque o que ela precisa é excretar esse açúcar através do sangue. Excretar essas cetonas através do sangue e os radicais ácidos através da urina. Precisa excretar isso rapidamente. Então, o principal mecanismo de ação para tratar uma cetoacidose diabética que começa com uma hiperidratação avantajada, vai dando bastante líquido para que ela possa excretar todas essas escórias. Só depois é que a gente vai ver como é que estão os eletrólitos, como é que está o bicarbonato, como é que está a cetonemia, e aí sim a gente vai ajustar essas coisas. Mas isso daí fica na segunda etapa. A primeira etapa é hidratar bastante essas pacientes. Aí começamos com a insulina. A insulina, preferencialmente em bomba de infusão. E vamos fazendo, mas a gente já sabe que depois que hidratou a paciente, não vai precisar muita insulina para equilibrar de novo a paciente. Então, a cetoacidose é rara, poucas vezes a gente teve casos de cetoacidose aqui. Então, ele vem porque a paciente suspendeu a insulina, porque tem uma sepse de foco urinário, habitualmente também pode ser isso, né? Então, nessas situações, a gente tem que manejar as duas coisas, a desidratação, a sepse, para chegar ao controle da cetoacidose. Eram essas duas perguntas, professor? Doutor, eram essas duas perguntas? Sim, professor, são essas duas perguntas. Estou satisfeito. Obrigado. Eu também queria só aproveitar aqui uma pergunta. Desculpa, posso perguntar, professor? Doutora Lourdes, Oi? só um minutinho. A doutora vai ficar para depois, com todo o respeito. Vamos priorizar os internos. A doutora, como já é especialista, vamos priorizar os internos. Mas às vezes... Tá bom, professor. Doutor Graciano, tem alguém ali que queira apresentar mais alguma preocupação? Sim, professor, temos sim. À vontade. Está bem. Boa noite, professor. Boa noite, pode. Meu nome é Charles Jeremias, residente de ginecologia e obstetrícia do Hospital Geral de Menas, General Simeone do Cunha. E gostava de colocar uma pergunta relativamente ao pós-parto. A Associação Americana de Diabetes recomenda que pacientes que tenham tido diabetes gestacional, sendo portadoras de diabetes tipo 2, façam um segmento de pelo menos nas primeiras 6 a 12 semanas. Eu queria saber do professor se existe alguma atualização relativamente a isso e se estas recomendações da Associação Americana de Diabetes são de cumprimento escrupuloso para a área de ginecologia e obstetrícia. Eu não sei se eu entendi bem sua pergunta. Se as pacientes DMG são uma coisa, as DM2 são outra coisa. Né? Então, nas DM2, a gente volta à medicação que elas usavam antes de engravidar. Essa é a recomendação geral. As DMG retira a medicação e só reclassifica no pós-parto, 42 a 45 dias. E aí a gente vai saber se ela vai precisar de medicação ou não. Não sei se era isso que você queria saber. Qual era? Doutor Graciano, entendeu a pergunta? Não, professor. Doutor Charles, repita, se faz favor. Está bem, prof. A Associação Americana de Diabetes, para pacientes que, para pacientes que têm diabetes tipo 2 e depois desenvolvem diabetes gestacional, elas recomendam que o seu rastreio deve ser feito a partir da 6ª à 12ª semana e provavelmente depois de 1 ou de 2 em 2 anos.
Eu queria saber se existe alguma atualização relativamente a esse protocolo e se este protocolo deve ser de segmento escrupuloso para a ginecologia e obstetrícia, já que vem da Associação Americana de Diabetes. Tá, agora já entendi sua pergunta. Como no segmento das pacientes que têm diabetes gestacional e as pacientes que têm diabetes tipo 2, de quanto em quanto tempo precisam ser rastreadas novamente, ou avaliadas novamente? É isso que você quer saber? Exatamente. Então, as diabéticas gestacionais, elas vão fazer a reclassificação no pós-parto. Se ela só tem intolerância à glicose, a cada 3 anos você pode fazer a investigação. Mas a atualização mais recente da Sociedade Brasileira de Diabetes é de que qualquer paciente que fez hiperglicemia no jejum ou na sobrecarga, essas pacientes já são pré-diabéticas, então precisa de avaliação no mínimo cada 6 meses. Tá? Isso para as pacientes em idade reprodutiva. Eu não sei quais são as atualizações da American Diabetes Association, mas, pelo que eu li esses dias atrás, preparando uma aula que eu estava vendo, não encontrei nada de diferente disso. Que pré-diabetes, porque tem glicemia de jejum alterada ou pós-prandial alterada, já precisa ser tratada como uma potencial diabética em médio e longo prazo. Não sei se respondeu a tua pergunta ou se eu não entendi mesmo. Sim, estou esclarecido. Sim, porque, doutor Tiago, nós temos aqui 2 populações, né? Uma população é diabética já, pré-gestacional, a outra é aquela que desenvolve diabetes na gestação. A pré-gestacional, depois de parir, volta à medicação que fazia antes da gestação, só que começa com 1/3 da medicação, até ajustar. É isso que o professor disse durante a apresentação. Está certo. E os protocolos, depois de parir, continuam com os protocolos da população não obstétrica. Isso, exatamente. Mais alguém, colegas? Muito bem. Doutora Lourdes, quer dizer alguma coisa? Já não tem colegas? Quer dizer alguma coisa? Bem, na verdade eu queria fazer uma pergunta, mas não pergunta minha, assim, é para ajudar os colegas, porque eu acho que tem muitos residentes aí e não querem dizer nada, e são residentes que ficam mesmo no banco de urgência, que ficam nas consultas pré-natais. Eu não sei se não entenderam a aula, o que está a passar, acho que deviam dizer muita coisa. Mas a minha pergunta não era muito bem para o professor, mas assim, tipo, querendo acrescentar, né? É o seguinte, eu queria, assim, os colegas que têm estado no banco de urgência na consulta, como é que têm manejado o paciente com diabetes na gestação, que já fez tudo e vê que não dá, né? E quanto é que acham que deviam, mais ou menos, terminar com a gestação? Acho que é algo muito prático, assim, que podíamos discutir um pouco. Não sei se me fiz entender. Sim. A Lourdes quer saber se vocês conseguem manejar essas pacientes nas urgências, se vocês conseguem manejar essas pacientes na decisão sobre o momento do parto. Então, parece que essas perguntas... São coisas práticas, assim, são coisas que acho que nós devíamos nos preocupar muito. Tipo, eu tenho uma paciente diabética, eu já fiz os perfis glicêmicos, já introduzi a insulina, mas a paciente continua com complicação, mas ainda não chegou o tempo. Então, até onde eu posso protelar e dizer assim, aqui já não posso, eu posso, então, interromper a gestação e não vai correr risco nem a mãe, nem o bebê, mais ou menos discutirmos, já que somos muitos aqui, está aqui o professor com a ajuda, sabermos um pouquinho dos residentes, como é que tem manejado isso, era mais ou menos isso que eu queria saber. Saber também do Felipe, que é de lá do AMBO, a experiência que tem tido com essas doentes, né?
Colega, está aberto, principalmente os colegas que estão nas grandes cidades. No CUNEN, penso que nós ainda não tivemos, eu ainda não me apercebi de um caso desses, não vi. Também faço pouca clínica. São mais casos assim pontuais. Os colegas das grandes cidades, Luanda, Huambo, levando em consideração os efeitos da insulina e dos hipoglicemiantes orais com relação à maturidade, já que numa gravidez sem intercorrência, até 39 semanas considera-se maturez suficiente. Então, vamos lá dizer, colegas dessas grandes cidades, os especialistas do CUNEN já tiveram casos, já que essas senhoras, se tiverem algumas complicações, são seguidas em consultas de alto risco. Opiniões, colegas de Colibengo, porque aí nessas grandes cidades a demanda é maior, a população também, pronto, é proporcional à densidade da província, os bancos enchem mais. Algum colega tem alguma experiência dessa propedêutica? Abordagem da mulher grávida, diabética, seja ela gestacional, seja ela pré-gestacional. Parece que ninguém mais fez perguntas, né? Você quer? Então, acho que... Hamilton, você perguntou sobre maturidade fetal, foi isso? Não, pedia que quem abordasse, levasse em consideração os efeitos que a doença tem na maturidade fetal, os efeitos que a insulina tem na maturidade fetal, os efeitos que os hipoglicemiantes orais têm na maturidade fetal. Sabemos que os orais têm mais efeitos, retardam um bocadinho mais a maturidade fetal, porque isso deve se levar em conta na hora de tomada de decisões. Também atendendo à relação do binômio materno-fetal. Isso é que faz com que o médico dite as condutas a levar em consideração no CPN e na determinação da data para terminar a gestação. Era só para adoçar aí a colocação da doutora Lourdes. Mas o professor, se quiser falar um bocadinho... Tem colocado mesmo. Era isso. Era mesmo isso. À vontade. Então, em relação à maturidade do feto, a gente sabe que as mulheres que têm hiperglicemia persistente tendem a ter também hiperglicemia no feto, porque a glicose cruza a barreira placentária por difusão facilitada. No feto, essa hiperglicemia aumenta a produção de insulina, e essa insulina fetal é capaz de produzir um antagonismo à ação do cortisol nos pneumócitos. Então, os bebês de mães diabéticas têm um certo retardo na maturação pulmonar, mas só na maturação pulmonar. Então, uma coisa que é bastante discutida é se, por acaso, quando nós vamos interromper uma gestação, por exemplo, com 36 semanas, nós devemos ou não utilizar alguma droga que promova a aceleração da maturidade pulmonar. E essa droga seria o corticoide, né? Seria a beta-metazona, que estaria associada com a aceleração da maturidade pulmonar. Entretanto, para as pacientes diabéticas, eu estou fazendo uma revisão disso neste momento, para uma aula que eu vou dar daqui a uma semana em Tocantins, que é uma cidade que fica aqui no interiorzão do Brasil. Eu vou falar sobre a maturidade pulmonar das pacientes diabéticas estimulada pelos corticosteroides. Eu fui ver na literatura o que eles falam sobre isso. A maior parte dos autores, dos guidelines mundiais, nem se fala mais em acelerar a maturidade pulmonar do feto com corticosteroide. Por quê? Esse corticosteroide tem um efeito em
potencializar a hiperglicemia materna. Então, ele aumenta a glicose materna e, portanto, a glicose do feto, o que faz com que o bebê, ao nascer, tenha uma hipoglicemia mais severa e mais resistente ao tratamento dos pediatras. Então, ele não responde tão bem ao tratamento, aquela hipoglicemia que eles fazem pelo uso de corticoide na aceleração da maturidade. Então, se por acaso tivermos um risco de um parto abaixo de 34 semanas, sim, podemos fazer corticosteroide, desde que ele seja associado com o aumento da dose basal de insulina, que pode ser de 5 a 10 unidades, mais ou menos, no dia em que você for fazer o corticosteroide. Mas isso não é um consenso na literatura. O uso de corticosteroides para pacientes diabéticas está cada vez mais restrito. Então, a maturidade pulmonar dos bebês de mães diabéticas é retardada por conta da hiperglicemia, que antagoniza a produção de surfactante. Pois, professor, Belmiro, desculpe uma questão aqui, quando falou de maturidade fetal. Se referir a bebês que tenham 34 semanas, eles ainda não têm desenvolvimento pulmonar, além do corticoide, pode-se indicar também o surfatante? Sim, mas o surfactante vai ser para pós-parto, né, para quando ele nascer. Intraútero não tem recomendação. Quando nascer, você pode usar. Só que, se eles forem muito grandes, você vai usar uma quantidade muito grande de surfactante endotraqueal, né? Agora, mas isso é para o bebê, para o recém-nascido. Intraútero a gente não faz surfactante. Tá? Agora, eu acredito que sim, que é benéfico, que tem as possibilidades. A nossa equipe pediátrica faz, se nasce um prematuro com essas condições, eles fazem sim, surfactante. Agora, tem uma outra coisa, que é a maturidade do sistema nervoso central. Essa daí é para todos os prematuros abaixo de 32 semanas, que a gente estimula com sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio em dose de ataque igual ao que a gente usa para prevenção de eclâmpsia, a gente usa também para prevenção de imaturidade encefálica dos bebês abaixo de 32 semanas. Então, se tiver que interromper nessa idade gestacional, a gente usa o sulfato de magnésio. Tá bom? Professor, você já respondi a sua pergunta? Ou a Sim, sua professor. porque você está mais do que habilitado do que eu nesse ponto, mas enfim. Quase isso, sim. Obrigado. Está respondido, sim. Pegando nesse gancho, eu gostaria, ao fazer já que vai aumentar a insulina, será que as doses de betametasona vamos fazer nas mesmas horas ou vamos diminuir as horas para fazer em mais tempo? Olha, tem uma descrição... Desculpa a minha ignorância, mas eu não é ignorante, não. Tem um estudo mostrando, em vez de fazer duas doses de 12 e 12, né, fazer 3 de 8 a cada 8 horas. Tá. O mesmo total. Não dá diferença nenhuma em termos de hiperglicemia. Então, não teria benefício nenhum de você fracionar a medicação para acelerar a maturidade pulmonar. Então, se tiver que fazer, faz o que tem que fazer na dose que é preconizada, que é como foi estudada, 12 mais 12 miligramas, e faz o ajuste de insulina. Então, não tem recomendação nenhuma de ficar dividindo isso daí. Tem um artigo mostrando claramente esse dado. Então, não tem por que fazer isso. Agora, aumentar a insulina, sim, porque aí você evita que a hiperglicemia seja muito, muito elevada. E, assim, é muito interessante essa discussão, porque, assim, algumas pessoas acham que, assim, então espera ter hiperglicemia e faz insulina regular para ver se baixa a glicemia. Mas aí a insulina já fez o estrago, a glicemia já fez o estrago que tinha que ter feito. Então, é melhor não esperar acontecer a hiperglicemia. Por isso que, junto com o corticoide, já se faz uma dose maior de insulina no dia. Mas não precisa fracionar a medicação, nem diminuir a medicação que é usada para estimular a maturação pulmonar. Muitíssimo obrigada, professor, por esta última colocação, porque tem sido uma dor de cabeça